Olá, tudo bem com você? Eu sou o Fábio Costa e esse é mais um TBT da televisão aqui do Observatório da Televisão, nesta semana celebrando os 50 anos de uma das novelas mais importantes da história da nossa TV, Beto Rockefeller, de Braulio Pedroso. Beto Rockefeller estreou no dia 4 de novembro de 1968 na TV Tupi e partiu de uma ideia de Cassiano Gabos Mendes, que era diretor da emissora. Ele queria uma história diferente, que atraísse o público de volta para a Tupi, que havia perdido bastante audiência para suas concorrentes, a TV Globo em ascensão na Praça de São Paulo e a TV Record, além, principalmente no horário das 7 da noite, da grande concorrência da TV Excelsior na época. Então, surgiu a ideia de fazer uma novela cujo protagonista fosse um rapaz de caráter dúbio, origem pobre, mas que se fazia passar por rico para se relacionar com os integrantes da alta sociedade e, quem sabe, conseguir dar um golpe do baú. Quem interpretou esse personagem, Beto Rockefeller, foi Luiz Gustavo, que tem nele um dos momentos mais importantes da sua carreira artística. Beto, da origem pobre, e Rockefeller, o sobrenome do milionário americano, garantia uma sonoridade muito boa que combinava com o caráter dúbio e malandro desse personagem, que conquistou o público acostumado, na época, a novelas que traziam príncipes e duques de caráter inabalável disputando mocinhas que podiam ser ciganas ou plebeias nos reinos distantes das novelas de Glória Magadã, por exemplo, ou das novelas importadas de outros países que eram aqui adaptadas por autores como Ivani Ribeiro e Walter Jorge Dersi. Beto Rockefeller atraiu grande parcela do público não só pelo seu personagem principal de caráter discutível, mas também por se conectar com as transformações da sociedade naquele momento e propor aos atores a possibilidade de um trabalho artístico também na televisão, que ainda era alvo de muito preconceito, especialmente dos atores de teatro, que não queriam fazer as novelas que se fazia na época. A direção da novela era de Lima Duarte, que fazia com que todos os intérpretes tivessem um ambiente muito à vontade para improvisar e criar a partir do texto de Braulio Pedroso ou da falta dele, já que o autor, por vezes, fazia rubricas que davam total liberdade aos atores para... Além de Luiz Gustavo, o elenco de Beto Rockefeller era composto por nomes como Irene Ravache, Walter Forster, Maria Della Costa, Ana Rosa, Bete Mendes, Marília Pera, Rodrigo Santiago, Jofre Soares, Eleonor Bruno e Rui Rezende. E a novela permaneceu no ar durante um ano. Nos seus quase 300 capítulos, Beto Rockefeller propôs grandes modificações em toda a estrutura, não só das novelas da TV Tupi, que conseguiu seu objetivo de trazer a audiência de volta, mas de toda a produção de novelas da televisão brasileira, já que o seu estilo não pôde mais ser deixado de lado pelas concorrentes, que o adotaram e aperfeiçoaram com o passar do tempo. Pouco tempo depois, todas as novelas da TV Globo se transformaram do dia para a noite. Às 7, A Cabana do Pai Tomás, que se passava numa realidade dos escravos norte-americanos do século XIX, era substituída por uma novela cujo protagonista era um feirante a ser transformado em homem culto e refinado, Pigmalião 70, de Vicente Sesso. A novela das 8, de Rosa Rebelde nos conflitos da guerra na Europa, bem ao estilo de Glória Magadã, que supervisionava o trabalho de Janete Claire, foi substituída por Véu de Noiva, que se promovia como uma novela verdade, e trouxe Regina Duarte e Cláudio Marzo para a emissora com grande sucesso. E às 10 da noite, A Ponte dos Suspiros deixava de lado a Veneza de 1500 com o seu último capítulo para ocupar o horário com Verão Vermelho, do mesmo autor, Dias Gomes, mas totalmente diferente, focando em problemas da época e ambientada na Bahia. Essa primeira transformação foi a primeira de muitas. Ao longo dos anos, com a concorrência entre as emissoras e a possibilidade de se aprimorar o gênero telenovela, muita coisa mudou até nós chegarmos ao que vemos hoje. Desde as novelas nos anos 70, que marcaram características para cada um dos horários de exibição do gênero. Investidas da concorrência que sempre procuraram fazer coisas diferentes do que era oferecido pela líder, no caso, a TV Globo. A grande concorrência que se estabeleceu entre uma ou outra emissora com essas investidas diferentes
até o que vemos atualmente com as novelas infantis do SBT, as bíblicas da Record e as da TV Globo um pouco maniqueístas, na contramão do que se fez em décadas anteriores, demonstram como a novela é um gênero que procura se conectar sim com a necessidade de audiência, mas por vezes tem que se atentar para não incorrer no risco de perder a qualidade artística e dramatúrgica dos capítulos. Segundo o Sol e O Outro Lado do Paraíso, os dois cartazes mais recentes das 9 na Globo, são acusados de incoerências e de contribuir negativamente na abordagem de várias questões. E isso não se deve à falta de habilidade dos seus autores, mas a vários fatores, como a premência na escrita e produção desses capítulos. Só que, em exemplos dos anos anteriores, nós podemos ter uma grande qualidade temática, artística e dramatúrgica em diversas novelas. Então, como uma grande evolução com o passar dos anos resultou no que nós assistimos hoje em dia? Sem dúvida, pela transformação do olhar dos profissionais do gênero em relação à telenovela. Desde Beth Rockefeller até as novelas urbanas e de temática nacional dos anos 70 e dos anos 80, em especial após a abertura democrática e o advento da Nova República, até a grande concorrência da Globo, que passou a, vamos dizer assim, mexicanizar um pouco mais as suas novelas no fim dos anos 90. E os anos 2000, com a ascensão do merchandising social, a telenovela sempre procurou evoluir, tanto em temáticas quanto em tecnologia da narrativa em si, em imagem, com a captação de imagens em HD, em 4K e tecnologias variadas. Mas sem deixar de lado a dramaturgia, porque o público não é bobo, embora muita gente pense. E ele não se deixa levar por uma coisa muito bem feita dramaturgicamente, mas mal feita esteticamente, ou vice-versa. Claro que essas produções conseguem ter a sua parcela dos espectadores, mas talvez não seja a suficiente para que se firmem no mesmo filão com o passar dos dias. O que se propõe com a evolução da telenovela é que ela não pare, já que as necessidades mercadológicas sempre existem, mas as artísticas não devem ser deixadas de lado porque foram elas também que mantiveram a novela nesses mais de 60 anos com o destaque que ela tem na televisão brasileira e também de vários outros países. Desde todas as modificações temáticas feitas pelos autores da época, como Dias Gomes, Janete Claire e Ivani Ribeiro, até as caras mais definidas do horário das 7, com Silvio de Abreu, Cassiano Gabos Mendes, a novela das 6, inicialmente literária, com Manuel Carlos e Gilberto Braga, até quando a novela das 6 passou a abrigar também um público infanto-juvenil e estudantes, donas de casa, um público mais variado. Cada horário teve, com a Marcha do Progresso na sua temática, também uma adequação ao público. Isso, hoje em dia, é muito perseguido, nem sempre com sucesso. Mas a modernização da abordagem dos assuntos, ela deve acompanhar também um sentido que talvez falte hoje em dia e ajude a explicar o fracasso de determinadas tentativas. Por que não oferecer ao público algo além do que ele está habituado? O público pede qualidade e programas que o instiguem. E é por isso que talvez certas novelas sejam feitas da melhor maneira, mas na época errada. Beto Rockefeller, curiosamente, nesses 50 anos, nunca foi refeita. E por quê? Porque o boom da modernização na telenovela provocado por ela foi tão grande que nunca se quis arriscar numa nova versão que decepcionasse, tanto em termos dramatúrgicos quanto artísticos. Essa é uma das teorias em torno disso. Mas principalmente também porque os elementos de Beto Rockefeller foram absorvidos por todas as outras novelas e todos os outros autores com o passar do tempo. Uma nova revolução na teledramaturgia envolve um conhecimento a respeito da realidade que nós vivemos hoje e do que o público precisaria para ter esse choque na teledramaturgia brasileira. Não são os temas que estão fazendo falta, porque as novelas são bastante ousadas e conectadas com os problemas que nós vivemos hoje. Não é o talento dos atores, já que a novela continua abrigando alguns dos maiores talentos do nosso cenário.
Os autores são, na maioria, experientes e sabem o que estão fazendo. Então, o que seria preciso para que uma nova revolução acontecesse? Provavelmente, a compreensão de que o público hoje tem tantas possibilidades de apreciação desse produto como de todos os outros da televisão, que a telenovela, como é feita, talvez não acompanhe esse público de hoje como ele gostaria que acontecesse. O ritmo já tem evoluído muito. As novelas têm sido mais ágeis de tirar o fôlego dos espectadores. Só que não tem bastado. Para que o público de telenovela seja de novo fisgado e ela ao mesmo tempo apresente uma liberdade e uma nova proposta revolucionária, são necessárias compreensões variadas de cunhos artísticos, técnicos, dramatúrgicos e comerciais. Nós estamos todos, telespectadores de novela, à espera de que algo assim possa acontecer, porque a criatividade não tem limites e o bom gosto do público também não. Bom, esse foi mais um TBT da televisão, do Observatório da Televisão. Espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam aqui no canal, deixem os seus comentários, sugestões para outros vídeos que vocês gostariam de ver aqui e também acompanhem as nossas reportagens, críticas e notícias do mundo da TV no site. Até a próxima semana. Um abraço.